Gente, antes de eu apresentar o nosso convidado da noite de hoje, que é uma live muito esperada, eu considero uma das lives mais importantes do ano, espero que não seja a última a respeito, porque esse assunto que nós vamos tratar hoje é de importância fundamental não só para a economia, como para a soberania do Brasil. Eu costumo dizer sempre que esquece gráfico, esquece número, esquece opinião de economista. Quem sabe realmente o que está se passando com a economia é aquela pessoa que perdeu o emprego. Tá? Esses caras sabem o peso da economia. Então, é justamente nesse foco que nós resolvemos convidar o senhor Weller Gonçalves, que ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aí de São José dos Campos, para falar exatamente sobre uma questão que é importantíssima para o Brasil, que é a crise da Avibraz. Recentemente, o sindicato lançou uma matéria muito boa, eu vou colocar daqui a pouco no ar para vocês, sobre a necessidade de estatização da Avibraz. Mas a pessoa mais indicada para falar disso é o senhor Weller. Weller, seja bem-vindo a bordo aqui do canal Arte da Guerra. Espero que o senhor nos brinde com outras oportunidades, outras apresentações. Então, eu queria que o senhor pode fazer a sua apresentação aí, falar do senhor, e falar dessa crise da Avibraz, como nós chegamos nisso, como é que vocês veem as soluções, como é que os operários, como é que os funcionários estão enxergando tudo isso. Enfim, o show é seu, seja bem-vindo a bordo. Muito boa noite, comandante Robinson. Eu sou o Weller Gonçalves, estou na tarefa da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos. Para nós, a participação nesta live, ela tem também uma grande importância pelo público que assiste o canal Arte da Guerra, e acho que você foi feliz no seu comentário de dizer a importância de estar ouvindo o chão da fábrica. Porque quando a gente vê algum assunto, como no caso a Avibraz, que é uma empresa importante do setor de defesa do nosso país, a gente vê muitos especialistas da área, a gente viu com o noticiário da possível venda da Avibraz, vários sites divulgando, e é importante você estar ouvindo o chão de fábrica, é importante estar ouvindo a voz dos trabalhadores. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região representa os operários trabalhadores da Avibraz, que é uma empresa que é localizada no município de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, faz divisa com São José dos Campos. E além do tema em si, que é a possível venda da Avibraz, existe todo um histórico do porquê que a Avibraz está em recuperação judicial. A Avibraz, no dia 18 de março do ano passado, ela demitiu 420 trabalhadores, de um universo de 1.400, ou seja, cerca de um terço dos trabalhadores, e anuncia no mesmo dia que estava entrando com um pedido de recuperação judicial. E de lá para cá foi muita luta dos trabalhadores para estar defendendo seus empregos. Nós conseguimos, através de uma luta histórica, o cancelamento na justiça, ou seja, esses 420 postos de trabalho seguem até hoje. Porém, infelizmente, existe uma situação de atraso de pagamento. Acho que é importante colocar isso, que é o que você citou. Como é que tem a realidade do chão de fábrica? E os trabalhadores da Avibraz estão desde o mês de setembro sem receber salário. E por conta dessa situação, hoje existe uma greve na Avibraz. Hoje a Avibraz é uma empresa que está parada, os trabalhadores eles estão em greve porque não estão recebendo os seus salários. E aí a gente vê o noticiário dos últimos dias dizendo sobre possível venda. O sindicato, ele representa todos os trabalhadores da Avibraz no processo da recuperação judicial. Já teve 3 assembleias que foram adiadas. A última foi no mês passado, onde o argumento é que o BNDES, ou seja, o governo estava solicitando ter um prazo a mais para estar avaliando qual seria ali o seu voto em relação à proposta de recuperação judicial da empresa, e diante disso segue este impasse, principalmente quando eu falo sobre isso, é na questão da representatividade dos trabalhadores. E aí, essa notícia da possível venda, a Avibraz falou oficialmente para o sindicato na última reunião que nós tivemos com a empresa. Reunião para a gente cobrar que pague o salário diante dessa situação que os trabalhadores estão. E eu me lembro que quando o representante da empresa disse
Nós vamos ou vender uma parte ou vender todo o controle acionário da empresa. Aí eu virei e falei, este é outro tema, mas já deixo bem claro para vocês. Se vocês forem fazer isso, o sindicato vai fazer uma campanha contra a venda. Ainda disse para eles, vocês sabem que quando a gente entra na campanha, a gente entra de cabeça, a gente vai para cima. E aí eu citei o exemplo da campanha que o sindicato fez contra a venda da Embraer para a Boeing. Depois todo mundo viu aí no que deu, acho que ao longo da live a gente pode desenvolver um pouco, porque a gente defende também a reestatização da Embraer. E nesse caso da Avibraz, o nosso sindicato publicou uma nota com a posição oficial da entidade. Vale lembrar que no começo do ano, o sindicato fez uma reunião com o Ministério da Defesa. Nós fizemos também uma reunião com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República e o ministro do setor da indústria do nosso país, onde nós colocamos a situação dos trabalhadores da Avibraz, porque é um escândalo, 80% do que a Avibraz vende vai para fora, principalmente para o Oriente Médio. É uma parcela pequena que o Exército Brasileiro compra da Avibraz. E nós temos um exemplo recente, que foi no final do ano passado, a compra dos veículos blindados do consórcio italiano, sendo que isso poderia ter sido produzido na planta aqui de Jacareí, e com isso você manter os empregos. Então, nós fizemos esse debate junto ao governo federal e nós propusemos um plano emergencial, que é o quê? Que o governo compre da Avibraz para garantir os empregos e para o pagamento dos salários em atraso. Mas nós apresentamos um dossiê para o governo federal onde a gente colocava que, na nossa opinião, a Avibraz tem que ser uma empresa estatal. Por quê? Não é a primeira vez que a Avibraz entra em recuperação judicial. E mais ou menos com os mesmos argumentos. Na última, no ano de 2012 a 2014, que teve uma crise parecida, o nosso sindicato teve em Brasília, junto com os trabalhadores, fazendo manifestação, e naquela ocasião a gente cobrou do governo Dilma que acelerasse o projeto Astros 2020, nós tivemos êxito, a empresa saiu da recuperação judicial, voltou a regularizar os salários, e aí a gente vê agora novamente. Por que é importante colocar esse tema da estatização como centro? Porque, beleza, o governo pode pegar e comprar. Inclusive, a empresa apresentou que existe a possibilidade de um pedido do governo na casa de 600 milhões e que, com isso, conseguiria pagar o salário e sair da crise. Daqui 10 anos vai voltar de novo. Enquanto a empresa estiver na mão do capital privado, ela vai pensar no lucro. E aí, daqui 10 anos, entra em recuperação judicial de novo. Então, nós somos a favor da estatização da Avibraz. E aí tem um outro elemento central, que é parte da discussão do momento. A Avibraz é uma empresa que produz foguete, é uma empresa de defesa, estratégica para o nosso país. Você produzir foguete não é igual a você produzir caneta. É toda uma tecnologia que existe. Nós tivemos um exemplo aqui no Vale do Paraíba também, em São José dos Campos, na década de 90, que foi o fechamento da Ingesa. Uma grande empresa estratégica do setor de defesa, mesma coisa, vendia para fora, principalmente para o Iraque, e a partir do momento que o Iraque começa a investir na sua indústria armamentista, como não vendia muito para o governo, a Ingesa fechou, uma grande empresa, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, o que essa empresa alemã e essa empresa dos Emirados Árabes está de olho? Ela está de olho na tecnologia da Avibraz. Teve também a divulgação nos noticiários nos últimos dias que a Embraer entrou com um processo contra a Boeing, porque a Boeing já contratou 200 engenheiros da Embraer. Inclusive, eu vi que a associação na qual a Embraer é filiada, das empresas especialistas do setor de defesa, colocou uma nota que está levando a tecnologia de ponta que a gente tem no setor aeroespacial. A Boeing veio, fez espionagem aqui na Embraer, na hora de fechar o contrato, deu uma banana para a Embraer e agora fica contratando os engenheiros. Tanto que é preocupante que a Embraer entrou com uma ação civil pública dizendo que a Boeing não poderia contratar os engenheiros da forma que estava contratando. Ou seja, eles estão de olho na tecnologia. Se essa empresa alemã ou esta empresa dos Emirados Árabes comprar a Avibraz, eles vão transferir a geração de tecnologia, que é o cérebro da empresa, para os seus países de origem. Aqui pode até ficar um setor de montagem, mas a alta tecnologia vai para os outros países. E aí nós não podemos aceitar.
é um debate de soberania nacional. Então é importante que a gente faça esse debate também junto aos militares. O nosso sindicato enviou hoje um pedido de reunião para o governo Lula, mandamos carta solicitando reunião com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o Ministério da Defesa e mandamos também para o Exército Brasileiro. Nós queremos fazer essa discussão porque é um crime se a Avibras ela for vendida por uma empresa estrangeira. Isso significa estar levando uma alta tecnologia de ponta de uma empresa que é estratégica para o nosso país. E nós estamos fazendo esse debate junto aos trabalhadores. Nós achamos que os trabalhadores da Avibras têm que estar junto com o sindicato. Nós estamos fazendo esse debate junto com a sociedade aqui do Vale do Paraíba. O que significa a Avibras para o nosso país? E aqui, o que significaria para o município você perder cerca de 1.400 postos de trabalho? Seria um grande desastre aqui para o Vale do Paraíba. A gente vive hoje no processo de desindustrialização muito forte. A gente viu aqui na nossa região fechamento da Ford, fechamento da LG, fechamento da Caoa Sherry. Se você tem uma situação parecida com a Avibras, é um desastre cada vez maior. Então nós vamos com tudo nessa campanha e o nosso eixo é a estatização da Avibras sob o